e nada me será impossível. Toda a igreja, meu coração, quem está com o coração aberto para Jesus operar, quem está aqui com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, fala Deus, voz, vem me ajudar. Declare então, fala Deus. Oh, basta uma só, Jesus. Palavra. Aleluias. Vai acontecer. E nada me será impossível. Que o Espírito Santo fale hoje. Lá de meu coração está aberto. Fala Deus, oh Espírito Santo, fala ao nosso coração, meu Deus, qual é a tua boa e perfeita vontade, oh Espírito Santo, precisamos ouvir a tua voz, que aqui, meu Pai, neste culto especial de Santa Ceia, venhamos ouvir, meu Deus, a tua voz, em nome do Senhor, e todos que digam glória a Deus, amém, graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos, que Ele merece todo louvor, toda glória, amém. Boa tarde, igreja, graça e paz a todos, irmãos, pode sentar em nome de Jesus, é bom estarmos aqui nessa tarde, amém, e nessa Santa Ceia, meus irmãos, que é a penúltima do ano, né, irmãos, é a penúltima de amanhã geral, né, amém, enfim, penúltima do ano, amém, glória a Deus, né, mas vamos lá, vamos pegar nossa Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus no livro de Hebreus 12, versículo 2, hoje eu quero falar de um tema, de um assunto que a gente não pode esquecer, mas a gente não pode esquecer, amém, é o tema de hoje, não é, uma lição que a gente não pode esquecer, a gente esquece, né? A gente esquece e esse esquecimento pode atrapalhar as nossas vidas, na nossa caminhada, né? No servir a Deus, na obra de Deus, na nossa vida com Deus, pode atrapalhar caso você esqueça desse ensinamento. Então, de vez em quando é bom a gente relembrá-lo, né? Então, vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, amém? Que diz assim, ó, Hebreus 12, verso 2, olhando para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador de quê? Da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, amém? Então uma lição que a gente não pode esquecer jamais, meus irmãos, é de olhar para Jesus. A gente sabe disso, a gente sabe, mas às vezes acontece alguma coisa na obra, na igreja, ou no nosso dia a dia mesmo, e a gente parece que começa a tirar o olhar de Jesus e coloca nas pessoas, coloca na liderança, no homem, né, no pastor, no obreiro, no irmãozinho, e não pode. Nosso olhar tem que ser para Jesus, ainda que temos pessoas, homem de Deus, mulher de Deus, que nos dão bons exemplos, a gente não pode esquecer que nosso exemplo principal, nosso alicerce é o Senhor, amém? Outra pessoa pode lhe decepcionar, Jesus jamais, diga amém, meus irmãos, Jesus jamais nos decepciona. Então, quando eu vejo pessoas muitas vezes fracas na fé, fracas espiritualmente, quando a gente vai conversar, a gente vê que a pessoa não está olhando para Jesus, irmãos, a gente percebe, se estivesse olhando, não estaria fraca, não estaria fraco, amém? Então quem serve a Deus, quem quer realmente ficar firme com Jesus, até Ele voltar, meus irmãos, só tem um caminho, tem que se manter olhando para Jesus, amém, meus irmãos? Podemos até nos inspirar em alguém muito de Deus, amém? Mas o meu foco não é aquela pessoa, amém? Nosso foco é o Senhor, amém? Se a gente pegar agora outros passagens da Bíblia, por exemplo, o apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 5, depois de Hebreus, você vai Tiago, você vai ver que ele fala de Elias, que Elias foi um grande homem de Deus. Elias é conhecido como profeta do
fogo, né, irmão? Profeta de fogo, porque o homem foi levado, irmão, numa carruagem de fogo. O ministério de Elias foi provado no fogo, né? Ele orou e o fogo desceu, ele enfrentou ali, né, 400 profetas de Baal, amém, irmão? Fisicamente, naquele momento, meio que sozinho, fisicamente, o cara encarou ali 400 profetas de Baal, quer dizer, ele sozinho ali, ele Deus, né, somente, e Deus atendeu, foi bonito, a passagem você conhece. Mas veja o que Tiago diz sobre o grande profeta Elias, que foi um grande homem de Deus, fato é, né? Capítulo 5, versículo 17, diz assim, falando sobre Elias: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aí orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Amém? Mas o que ele abre dizendo? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele tinha as mesmas limitações que eu e você, as mesmas falhas, as mesmas limitações, as mesmas fraquezas. Amém, meus irmãos? Era tão imperfeito como eu e você. Mas ele orou, ele era de oração. Amém, irmãos? Ele era de oração e Deus atendia a ele. Glória a Deus. Mas ele não era alguém sobre-humano. Não, era humano como eu e você, irmãos. Tinha as mesmas limitações e as mesmas falhas. Amém, meus irmãos? Sujeito a mesma falha. Tanto que vamos ver alguns momentos que Elias, apesar de ser um grande homem de Deus, amém, você percebe, meus irmãos, que depois de ele enfrentar 400 profetas de Baal, fogo desceu do céu. O homem, meus irmãos, orou depois de 3 anos sem chover, e a chuva desceu num tempo que estava um sol tamanho, não tinha nenhuma nuvem no céu. Ele ora 7 vezes, Deus manda a chuva, amém? Elias também, meus irmãos, olha, ressuscitou o filho da viúva, multiplicou o azeite. Deus usou muito esse grande homem de Deus, tá, pessoal? Amém? Mas no capítulo 19 de Primeiros Reis, você percebe um Elias, meus irmãos, fugindo, um Elias aparentemente fraco. Não parecia o mesmo Elias que enfrentou 400 profetas de Baal, né? Não parecia nem o mesmo Elias. O que é isso, pastor? Medo, um Elias que mostrou medo, um Elias que mostrou insegurança, amém? Mostrando o que, meus irmãos? Que ele também realmente era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Se às vezes se sente medo, às vezes se sente segurança, Elias também se sentiu às vezes assim, apesar de ser um grande homem de Deus. No capítulo aqui, 19, versículo 4, ele diz assim, o texto, né? Versículo 4 diz: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, olha só, a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aqui ele estava fugindo de Jezabel. Aí ele enfrentou 400 profetas de Baal, o homem fez fogo cair do céu, orou, chuva do céu caiu, mas agora estava fugindo de uma mulher. Estava aflito, desesperado, por causa de uma mulher que ameaçou ele de morte. E agora? Então veja, irmão, e pedindo até a morte, né? E pedindo até a morte. Diante daquela, não, Deus, sou melhor que meus pais, não, o Senhor me leva logo, e tudo mais, né? Então, você percebe que era um grande homem de Deus, sim, amém, meus irmãos, mas tinha suas limitações. Em algum momento sentiu medo, em algum momento ele fugiu, em algum momento ele pediu a Deus até a morte. Né? Então, quer dizer, meus irmãos, que também tinha limitações. Olhe para Jesus, olha para Deus, amém, meus irmãos, que em todo momento, meus irmãos, o Senhor se manteve firme ali, amém, meus irmãos. Eu estava falando de Davi ontem, veja que a Bíblia fala que Davi era reto, era homem assim, sensado, amém, mas cometeu aquele deslize com o caso de Urias, né, irmãos? Quer dizer, tinha muitas qualidades, mas cometeu erros. O único que veio aqui, mas não cometeu um erro, foi quem? Jesus. Amém? Então a gente tem que ter mais paciência com o outro, mais paciência com os irmãos. Por quê? Porque são pessoas limitadas, que falhamos às vezes. Mas a gente às vezes olha com um olhar muito rígido. Mas é obreiro, pastor. Mas é pastor. Mas é falho, irmão. Elias também era falho. Falhou. Amém? Claro, se arrependeu. Davi falhou. Se arrependeu? Se arrependeu. Que a gente possa se arrepender em nome de Jesus. Mas que a gente possa também entender um ao outro e olhar também com um olhar de misericórdia. Amém? Porque apesar de sermos de Deus, às vezes vamos falhar, vamos cometer erro, ou mostrar fraquezas, que a gente espera que todos nós sejamos super-heróis, né? Fortíssimos, sempre fortes. Aí vamos mostrar algumas fraquezas, mas
lembra do Senhor. Olha para Deus e da fraqueza você vai tirar força em nome de Jesus, amém? Bom, então Elias pediu no seu ano a morte a Deus. Resultado, irmãos, Deus falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou consagrar outro no seu lugar. Aí ele consagrou quem? Eliseu. Eliseu começou a colar no Elias, para onde Elias ia, Eliseu ia junto, Aí Elias perguntou para Eliseu, o que você quer? Ele disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele sabia que tinha uma unção naquele homem de Deus muito forte, né? Eu quero a porção dobrada. Ele falou, rapaz, dura coisa, você me pediu. Mas se você me vê quando o Senhor me tomar, então assim vai ser, assim você vai ter. Amém? Aí Elias é levado, Eliseu vê, e a unção dobrada do Senhor vem sobre Elias. Ou melhor, vem sobre Eliseu. Se Elias tinha uma unção, irmão, Eliseu recebeu o dobro, Deus deu a ele o dobro da porção que tinha o Elias. Amém, meus irmãos? E no resultado final, o ministério de Eliseu produziu muito mais milagres, houve mais operações por parte de Eliseu no seu ministério do que pelo profeta Elias. Deus usou ele muito mais. É aquilo que a Bíblia diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que nosso trabalho de evangelização, nosso trabalho nessa segunda campanha possa ser maior. Amém, meus irmãos? Que a gente não venha se acomodar, na outra bate mais um pouquinho de 200 pessoas, né? Que essa agora a gente bata as 300 em nome de Jesus, né? Se chegar às 300, o bolo é comigo. Novamente, tá? Vamos, irmão? Se chegar às 300, senão é com vocês aí. Bom, mas voltando para a palavra, né, meu irmão? Em nome de Jesus. Aí Eliseu, com a porção dobrada, agora, meus irmãos, ele tinha unção tremenda. Eliseu foi com Geazi, quando Geazi se afastou dele e fez algo errado. Disse, meu espírito foi com você. O homem tinha um dom da revelação, o homem tinha um dom da visão, ele enxergava coisas, irmão, tremenda, mas teve um momento que Eliseu não enxergou nada. Como é que pode, pastor? Ele tinha a porção dobrada, tinha a revelação, ele sabia de tudo, irmão. Deus falava para ele tudo antes de acontecer. Diga amém. Então, a unção que tinha o Eliseu, amém? Eliseu se manifestou poderes sobrenaturais de Deus muito maior até do que ele ia se brincar, irmãos. Eu diria que até maior, realmente. Amém? Mas teve momentos que ele parecia que não estava enxergando. Se você pegar a Bíblia, você vai ver no livro de 2 Reis, capítulo 4, Eliseu já com a porção dobrada, amém? No capítulo 4, versículo 27, fala que Eliseu estava no monte, meu irmão, no monte, orando, buscando a Deus, amém? E aí chegou a sunamita, que ele tinha profetizado na vida dela, que ela ia ter um filho, ela teve, o que ele falou se cumpriu, amém? Deus, a palavra dele se cumprir na vida dela, porém, o filho dela morreu, ela vai até o homem de Deus, que estava no monte, quando chega lá, olha o versículo 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar, e disse, porém, o homem de Deus, deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então o que aconteceu ali, Deus não revelou a ele. Então não é porque a gente é homem de Deus que a gente já sabe de tudo. A gente acha assim, né? Não, é homem de Deus, sabe de tudo. É homem de Deus, já sabe de tudo que está acontecendo. Não é bem assim, não. Ele disse, olha, aconteceu algo com ela e o Senhor não me revelou. Dessa vez, ele sempre me revela, mas dessa vez não me revelou, não. Então a gente não fica sabendo de tudo assim, não, irmãos. A gente é de Deus, mas a gente não vai ficar sabendo de tudo, não. A gente não sabe de tudo, não. Amém? Eu não sei de tudo da Bíblia, não. Tem coisas que eu acho bonito, tem coisas que você vê um missionário, ele dando tem aquele quadro, né, que o missionário responde, né? Aí tem perguntas que ele fala, isso aí eu tenho que orar mais a Deus primeiro para talvez dar uma resposta. Quem é o missionário? Não, mas ele é missionário, mas também não sabe de tudo, não, irmãos. Eu falo, isso aí Deus não me revelou, não. Aconteceu algo na vida dela e Deus me cobriu. Deus não me revelou. Amém? Quer dizer, a gente, né, ele tinha um dom da revelação, ele tinha um dom do entendimento, dado justamente por causa da porção dobrada que ele tinha de Elias. Amém? Mas Deus não revelou a ele. Vai fazer o quê? Amém? Nem tudo a gente sabe, irmãos. Nem tudo nós vamos saber. Por isso que nós temos que olhar para Jesus, porque ele sabe tudo. Qual foi a situação que Jesus foi pego de surpresa? Não teve, irmãos. Não teve situação, já sabia de tudo. Amém? Mas Eliseu não. Eliseu, os homens são limitados, nem tudo a gente sabe. Nem tudo a gente vai saber. Nem tudo Deus vai revelar, nem tudo Deus vai mostrar.
Amém? Ele falou, o Senhor me cobriu. Amém? Então você já percebe uma limitação. Então olhe para Jesus, esse não tem limite. Mantenha o seu olhar no Senhor. Que aquilo que eu não souber, lhe ensinar, aquilo que eu não souber, lhe trazer como entendimento, você tem Jesus para lhe ensinar. Ele vai mostrar sempre. Ore, que ele revela. Ele disse, o Senhor me cobriu, não me manifestou. Amém, meus irmãos? Aí ela falou do filho e tudo mais, não é a mensagem de hoje, tá bom, meus irmãos? Bom, em outro momento, o mesmo Eliseu, que tinha a porção dobrada do Espírito Santo, a unção dobrada, meus irmãos, ele adoece. Vamos ler aqui, 2 Reis 13, que é outra coisa que a gente acha, né? Que homem de Deus, mulher de Deus, não fica doente, não. Onde é que você leu isso na Bíblia? A Bíblia mostra um Eliseu aqui doente. E olha como o homem levantou morto, curou leproso. É ou não é, irmãos? Vamos ver aqui. Então a gente acha que homem de Deus, mulher de Deus, não fica doente, não. Fica assim, tem que se cuidar. Tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar do tempo do Espírito Santo. Não pense você que é porque eu sou de Deus, eu agora posso sair comendo de tudo, exagerar. Não é assim. Tem que também vigiar, ter o autocontrole. Deus guarda, Deus abençoa. Amém, meus irmãos? Mas homem de Deus também pode ficar doente. Vou mostrar agora a lei da Bíblia aqui. Capítulo 13, versículo 14. O que é que diz o texto? E Eliseu estava doente da sua doença em que morreu. Então Eliseu estava o quê? Doente. Então, como é que pode, pastor? Ele era um homem de Deus e ficou doente. Tinha unção dobrada? Tinha unção dobrada. Amém? Ele ainda tinha unção dobrada. O homem de Deus que procurou ele, o Jeovás, né? O procurou, pedindo uma orientação. Ele deu a orientação das flechas, né? É das flechas. Ele começa a tirar as flechas. Amém? E cada flecha era uma vitória, que foi profetizada pelo Eliseu, né? Pelo Eliseu profetizou. Cada flecha era uma vitória. Amém, meus irmãos? Ou seja, ele continuava com o entendimento, continuava com a revelação, com as direções de Deus, com os propósitos que ele fazia, né? Amém? Que eles eram de propósito, eles eram de dar 7 mergulhos, vai lá, dá 7 mergulhos lá, vai lá, enche as vasilhas, enche um bocado lá, amém? Era um homem de encher vasilha, amém, meus irmãos? Eles eram um homem consagrado realmente, e era um homem de propósito, de campanha, de voto, de desafio, amém, meus irmãos? Ele disse, cadê o machado? O machado estava no fundo do mar, ele disse, machado flutua, o machado flutuou, o homem era de propósito, o homem era de milagre, irmão, ele pegou, sabe o que? A farinha, botou na panela que estava cheia de veneno. Ele consagrou a Deus, botou a farinha e a panela saiu o veneno, todo mundo comeu, encheu a barriga e deu tudo certo. O homem era de propósito, propósito com farinha, propósito com machado, propósito com a água vamos dizer assim, do rio. Amém, irmão? O homem era de propósito. Agora, o propósito da flecha estava dando certo, só que o homem parou. O propósito deu errado porque ele parou na metade do caminho. Amém, meus irmãos? Então ele continuava com a direção de Deus, amém? E a prova que ele tinha o som de Deus, que a unção de Deus continuava com ele, é que depois de morto, faltava um milagre para se cumprir a porção dobrada na vida dele. Para se cumprir que ele tinha essa porção dobrada, né, irmão? Faltava um milagre. Pegaram um homem morto, jogaram na cova de Eliseu, o corpo bateu lá e ressuscitou. Amém, Jesus? Então o homem já tinha muita unção, mesmo depois de morto, Deus permitiu fazer esse milagre ainda, porque faltava o 14º milagre no ministério dele. Elias fez 7 grandes milagres. 7. Eliseu fez 14. O último, ele tinha morrido, quando jogaram o homem morto na cova do Eliseu, o homem morto ressuscitou. Irmãos, é muito forte, né? Então, porção dobrada, a unção ele tinha, mas aqui diz que ele adoeceu. O que mostra, meus irmãos, que a gente é de Deus, mas tem que cuidar da saúde. Somos de Deus, mas temos que ter cuidado. Porque eu faço ser de Deus, não quer dizer que eu nunca vou ficar doente. Amém? Não quer dizer que eu nunca vou enfermar. Ele morreu daquela doença. Então o que eu quero mostrar para você? Não é tirar sua fé. Amém? É você entender, você saber entender que podemos falhar, porque somos pessoas limitadas, homens, mulheres limitados, na nossa composição. Amém, irmãos? Somos limitados. Porém, meus irmãos, temos que respeitar a autoridade daquele homem de Deus, ter um olhar de que Deus usa sim pessoas, usa homens e mulheres de Deus. Temos que ter esse olhar, mas um olhar, meus irmãos, sabendo que é o nosso olhar principal, nosso foco maior ainda é o Senhor. Não tem outro. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eu me admirei esses dias agora, saiu uma matéria agora falando que o novo Papa aí, né? Falando, reforçando que não tem salvação em Maria, nem em João, nem em ninguém. Achei interessante. Olha, tá vendo? Até os papas agora estão voltando à raiz bíblica, né, irmão? Amém? Eles falam, não, é um absurdo dizer que é Maria que salva, que Maria pode fazer isso. Olha só, que bom, né? Que mamara que eles abrem os olhos mesmo, né, irmão? Amém? Agora tem que parar, né? Tem que parar de fazer essa exposição com a imagem na frente, né? Tem que parar com essas coisas, tirar essas imagens dentro da igreja, né? Aí não adianta falar
uma coisa e viver outra, né? Porque ele está falando abertamente, realmente, só Jesus salva, não tem outro, entendeu? O máximo que pode ter alguma orientação ali com Maria, mas só Jesus opera, só ele falou, exatamente, isso é bacana isso aí, né? Amém? Depois eu mostro para vocês essa matéria, né? Que bom que eles estão acordando, porque o foco realmente é Jesus, irmão. Os outros são exemplos de fé para nós, diga amém. Amém, meus irmãos? São exemplos de fé, mas, amém, o foco maior não pode ser outro. É o Senhor Jesus. Diga graças a Deus, amém? Bom, aí, meus irmãos, Eliseu então adoece, a gente vê isso aqui, né, meus irmãos? Eliseu de fato adoece, amém? Porém, a unção estava sobre ele, nós precisamos respeitar aqueles que são de Deus. Fica só essa liçãozinha aqui, a gente vai ver aqui em 2 Reis 2:23, que é um grupo de jovens, né, que desrespeitaram o homem de Deus, o Eliseu, inclusive, foi isso aí, né? Amém? Porque ele era calvo, né? Ele era calvo. 2 Reis 2:23, né? Aí começaram a zombar dele porque ele era calvo. Vamos ver essa passagem aqui? Para quem não sabia, né? Eliseu, ele era calvo. Amém? Versículo 23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, e começaram a zombar daquele homem de Deus. E virando-se ele para trás, os viu, os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, dali voltou para Samaria. Então estava no monte orando. Quando desce de lá, irmãos, amém? Ou indo para o monte orar, vem uns perturbados, falar besteira, amém? Infelizmente, morreram por uma ursa. Quer dizer, uma ursa saiu lá e mataram, despedaçou aqueles meninos todos. Então isso mostra, irmão, que a gente tem que ter respeito com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, com as lideranças, com as autoridades. Amém, meus irmãos? Porque Deus podia não ter feito nada, mas Deus não. Ele agiu errado, essas crianças agiram errado. Não respeitaram a unção que tinha nesse homem de Deus. Não respeitaram a autoridade daquele homem de Deus. Então a gente precisa ter respeito e temor com aqueles que são de Deus, inclusive nossos pastores. Hebreus capítulo 13, olha lá, Hebreus 13:17 fala a importância de a gente obedecer os nossos pastores dentro da palavra, né, irmãos? Dentro da palavra. Fora da palavra, se o pastor me mandar você fazer algo fora da palavra, não, né? Mas dentro da palavra, obedecei aos vossos pastores, amém? Em nome de Jesus, dentro da palavra, procure viver em obediência, amém, concordância com aqueles servos de Deus, e Deus vai te honrar, tá? Hebreus 13:17 diz assim, obedecei a vossos pastores, não é isso, irmãos? E sujeitai-vos a quem? A eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com que, irmãos? Com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Amém? Então não é bênção a gente servir a Deus, irmãos, em discordância com o pastor, discordância com aquela autoridade, ou aquela liderança que Deus colocou em um grupo, tudo mais. Não, mas que nós, né, sirvamos a Deus em concordância com Deus, com a palavra, e obediência às nossas lideranças, aos pastores, desde que seja dentro da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É o que nos manda a palavra do Senhor, tá bom? Mas o foco não pode deixar de ser. O foco é Jesus, amém? E a obediência, a nossa liderança, é dentro daquilo que agrada a Deus, que agrada a Jesus, que está dentro da palavra de Deus, amém? Então, nunca perca essa esperança, amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Vamos orar porque se grandes homens de Deus, meus irmãos, foram imperfeitos, foram falhos, todos nós somos, né? Então, primeiramente, perdão a Deus. Vou pedir para os irmãos prepararem a ceia, né? Cada os irmãos pode preparar os supervisores, né? Igual da outra vez, os 4 supervisores que eu mando separar sempre, né? Amém? Em nome de Jesus. Separa para mim a ceia de hoje. Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça aí no seu lugar, ou sentado, em pé, fique à vontade. Fique sentado mesmo, pode sentar, que agora vamos passar a ceia. Depois que você receber, você fica de pé, tá bom? Mas fique sentado mesmo, em nome de Jesus. Curva sua cabeça agora. Vamos pedir a Deus o perdão agora. Senhor Jesus, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque esse grande homem de Deus falharam, grande homem de Deus como Elias, Eliseu, Davi, todos falharam, diz que todos pecaram, né? O único que não veio neste mundo, não pecou, meu Deus, foi o Senhor, e que a gente possa olhar para Ti sempre,
Quando vier uma tentação do inimigo, tentando nos afastar da tua presença, tentando nos afastar da presença do Senhor, ó Espírito Santo, que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, venha, meu Deus, nos lembrar que nós estamos aqui por causa do Senhor, estamos aqui fazendo a obra, te servindo aqui nesta igreja, seja obreiro, membro, né? Servindo, estamos, meu Deus, porque, meu Pai, a tua presença nos trouxe aqui, nos plantou aqui, e nós queremos declarar essa santa ceia, meu Pai, que nada nem ninguém vai nos tirar da tua presença, que nada nem ninguém vai nos tirar, meu Deus, da presença do Senhor, mas pedimos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que em nome de Jesus o tempo não venha nos afastar, que com o passar do tempo não venhamos esfriar, que com o passar do tempo, meu Deus, não venhamos, meu Deus, desanimar, ao contrário, que venhamos cada vez mais ser como, meu Deus, o vinho, né? Quanto mais velho, melhor é, né? Eu não entendo muito, graças a Deus, nós não bebemos, mas é isso que falam, né? Quanto mais velho, melhor é. Então, que assim sejamos nós, mano, na presença de Deus, que quanto mais tempo passe, que mais humildes sejamos na presença de Deus, que mais obedientes sejamos às nossas autoridades, que mais temorosos sejamos, em nome de Jesus, meu Deus, pedimos isso a Ti, pedimos que o Senhor, meu Pai, faça isso em nossas vidas e nos fortaleça, meu Pai, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo, meu Deus, e que a Santa Ceia seja de fortalecimento espiritual, em nome de Jesus. E todos que creem, diga: eu creio, Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Graças a Deus, amém? Então, meus irmãos, quem pode cear e quem não pode? Todos podem cear, porque todos aqui já entregaram a vida ao Senhor, amém, meus irmãos? Mas é bom dizer que todos que entregam a vida a Cristo devem cear, desde que estejam firmados na palavra e decididos, irmão, andar com Jesus sempre, amém? Em cima do muro não pode servir a Deus, não pode servir a ceia, né? Não pode participar quem está em cima do muro, é para quem já tomou a decisão, é Jesus, hoje e sempre, amém? Então pode passar agora o pão e pode passar também logo junto, né? O suco da uva, tá bom? E ao receber os dois elementos, você vai ficando de pé, para a gente louvar e adorar ao Senhor em nome de Jesus, amém? Isso, vamos louvar a Deus, adorar o Senhor com alegria, como ensina a palavra de Deus, hein? Em nome de Jesus, louvai o Senhor com alegria, aleluias. Isso, quem mais? Pode receber agora. Cristo já nos preparou e agora nos convida. É Ele que nos convida a ceiar com celestial maná, de almaná que de graça te dá. Vem faminto, vem faminto, mas saciar. Chama Ele e diga: vem cear, o Mestre chama, vem. Oh, Ele que te chama, mesmo hoje tu te saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho, vem faminto a Jesus. Vem, já tem. Hoje discípulos a seus peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar da praia então, vem no fogo peixe e pão, que nos convida a ser. Chama Ele e diga: vem cear. O Mestre chama, vem. Ou mesmo hoje tu te podes
poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto, vem cear. Diga comigo assim: Senhor Jesus, e é por isso, meu Deus, que aqui estou, que eu quero a tua presença, Senhor. Então abençoa este pão e abençoa este suco de uva, em nome de Jesus. Levante o pãozinho. Pai, que este pão deixe agora de ser um pão de padaria comum, normal, e torne-se agora no teu corpo santo e sagrado, que nos protege, que nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Aleluia. Como agora, meu irmão, minha irmã, do corpo de Cristo, e seja fortalecido no Senhor agora. Oh, aleluias, aleluias. Glória, glórias e glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. É o corpo de Cristo, irmão, é vida. Ele disse: eu tenho vida para você, eu vida com abundância. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Louvado, magnificado seja o teu nome. Adorado, santo. Isso, magnífico. Poderoso, poderoso é Ele é o Senhor da glória, que nos fortalece. Aleluias, aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. E Ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, que foi derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Oh, meu irmão, então pela fé agora, meu irmão, nesse momento, deixa de ser apenas suco de uva comum, irmãos, e pela fé, é o sangue de Cristo que nos fortalece. Beba agora do sangue de Jesus. Isso, beba do sangue de Cristo agora. Beba do sangue de Jesus, seja avivado, seja fortalecido agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Isso que nos fortalece, grande, grande, grande é o Senhor, meu Deus. Te adoramos, te adoramos. Se entregue para Ele agora. Entregue. De Jesus agora te fortalecer. Vem, meu Deus, cubra-nos agora com a tua presença. Cubra-nos agora, meu Deus, com o teu Espírito. Aleluias, aleluias. Vem, meu Deus, agora nos abraçar. Abraça o teu povo. Abraça os teus povos agora. Deus, cada pessoa aqui agora seja abraçado, irmão, em nome de Jesus, pela presença de Deus. Ele te abraça agora, o Espírito Santo, Ele te abraça, seja abraçado por Ele. Aleluias, aleluia, 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 aleluias. Ele te abraça agora. És maravilhoso, meu Deus. Aleluias, aleluias. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Deixa o Espírito Santo te abraçar agora. Aleluia, aleluias. Oh, glória, 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 glórias. Aleluias. Diga para Ele: vem, 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 presença de Deus. Abraça o teu povo agora, Senhor. Oh, aleluia, aleluias. Abraça Jesus agora, meu irmão, em nome de Jesus. E amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência,
e acreditar em Ti, Jesus, e acreditar mas às vezes sou pela vontade de crescer, vontade de crescer, tornar-me independente, e deixe de simplesmente crer, simplesmente crer. Oh, meu irmão, que a gente não faça mais isso. Não posso viver, diga para ele, Jesus, aleluias, como criança, te amar pelo que és, que és, voltar à inocência, e acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, tornar-me independente, e deixo de simplesmente crer. Então diga para ele, não posso, Deus, ser assim, eu não posso viver. Fale para ele, não posso, longe de teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Aleluia, aleluias. Só viver longe do teu abraço, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Abraça-me. Peço o abraço do Senhor. Abraça-me. Seja abraçado pelo Espírito Santo. Seja abraçado pelo Espírito Santo. Abraça-me. Aleluia. Oh, teus braços de amor, aleluia, aleluia, aleluia. Abraça-me, Deus, abraça-me. Peço o abraço dele. Abrace Jesus, o foco é ele, é por ele, é pra ele, aleluia, aleluia. Abraça-me, com teus braços de amor, aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos e diga para ele: não posso, meu Deus, viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso, Deus, viver, Senhor, aleluias, aleluias. Abraça-me, oh, abraça Jesus, abraça ele, abraça-me, aleluia, aleluia, abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor,
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus te abraça agora. Jesus dá aquele abraço. É aquele abraço que fortalece. É aquele abraço que fortalece, que levanta, que lhe diz: meu filho, eu sou contigo. Não pare, não pare no meio do caminho, não. Você chegou até aqui, eu vou com você. Aleluias, aleluias. Oh, leva lá, leva lá, leva lá, leva lá, yes. Reba, leva, leva lá, canta, leva lá, yes. Chorebe, canta, canta, leva lá, leva lá, aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso Deus, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus lindo, Deus que fortalece. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Ele nos abraça, mas Ele é Deus, Ele é Deus. É Ele que nos fortalece. É Ele, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Pode entregar sua vida, pode entregar seu coração para Ele, sua alma, todo o seu ser. Pode entregar tudo para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Abraça-me, glória, glória, abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Quem quer o abraço dele? Abraça-me, oh Deus, abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Aleluia, 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 aleluia. Ele te abraça, Ele te abraça, Ele te fortalece, Ele te fortalece. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glórias. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Deus grande, Deus lindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom esse abraço do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Com teus braços de amor, Ele te abraça, Ele abraça. Aleluia, aleluia. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor, Senhor. Oh, abraça-me, abraça-me, oh, abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Oh, Ele te abraça. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu abraço. Agradeça a Ele pelo abraço do Espírito Santo, pelo abraço dele na sua vida. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Que o Senhor nos fortaleça hoje e sempre, em nome de Jesus. E todos que digam amém, digam graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor bem forte para Jesus.
Amém, amém, meus irmãos. Glória a Deus, né? Como é bom esse abraço bonito do Senhor. Amém, meus irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Deixar uma mensagem para os irmãos de casa. Quarta-feira é o culto da família. É quarta-feira às 8, quarta-feira às 3 da tarde e também às 18 horas aqui no centro de Paulista, a Igreja da Graça, na rua Coronel Alberto Lundrig, 675, próximo aqui aos varejistas, né? Birubiru. Amém, meus irmãos? Venham lá daqui da padaria Panjúlia. Vem estar conosco, quarta-feira. Sexta-feira é cura e libertação, mesmos horários, 8, 3 e 18 horas no centro aqui de Paulista, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos de casa.